Seja bem-vinda ao canal Mulheres Sabem Empreende com Propósito. Esse mês de janeiro eu fiz um desafio com as mulheres lá do Instagram. Nós lemos um livro, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, e o desafio era ler um capítulo por dia, finalizando o livro no mês de janeiro. Não para mostrar que você leu o livro inteiro, não para mostrar a quantidade, mas sim que é possível você separar um tempo e você ler um capítulo, um trecho de um livro, para incentivar mulheres que ainda não estão nesse hábito de leitura, né? Porque o que vai mudar a nossa vida? É o conhecimento. E o conhecimento vem através do quê? Da leitura, de ouvir, de estar em ambiente de mulheres que estejam no mesmo objetivo que o seu. Enfim, nós fizemos esse desafio e finalizamos o livro. E eu vim aqui no YouTube mostrar para vocês as principais lições deste maravilhoso livro. São 31 lições. Eu não vou me aprofundar em cada uma, porque nós fizemos isso lá na live, nos 31 dias que fizemos lá. E eu vou falar aqui para você porque cada carta tem várias lições. Então, eu vou falar uma lição de cada carta que vai servir para você levar para esse ano de 2026. Presta atenção, você que é empreendedora, você tanto vai servir essas lições tanto para a sua vida empresarial como para a sua vida espiritual. Todas as áreas, gente, porque todas as áreas da nossa vida estão ligadas. Por que tem muitas empreendedoras que começam, mas não evoluem nos seus negócios, nos seus empreendimentos? Porque esquece da área emocional, esquece da área espiritual e não funciona. Você tem que carregar o conjunto junto. E eu coloquei a Chloe para dormir várias vezes aqui, mas ela acordou e eu tinha que gravar esse vídeo. Eu falei, sabe de uma coisa? Vamos junto com a mamãe? Vamos junto? Vamos junto gravar esse vídeo com a mamãe? Porque ela esteve comigo lá nas lives também, viu? Tinha dia que ela estava dormindo, tinha dia que estava mamando, mas estava lá, firme e forte, junto comigo. Então, vamos lá, sem mais enrolações, para a primeira carta. Primeira carta desse livro, ele fala uma lição muito importante, que é a distração. O inimigo, ele age nas nossas vidas colocando distrações, seja elas as mais imperceptíveis, que você acha que deveria estar fazendo aquela coisa, quando ele está ali para tirar o seu foco daquilo que realmente você deveria estar fazendo. O inimigo não começa com grandes coisas, com grandes pecados, mas distrações, pensamentos confusos, superficialidade e excesso de informação afastam mais do que ataques diretamente. Por exemplo, você está aqui focada nesse livro porque você se comprometeu a finalizar ele esse mês de janeiro, né? Aí você começa a falar, não, eu preciso colocar o feijão no fogo, não, eu preciso lavar roupa, eu preciso fazer aquilo. Tudo bem, você precisa, não vai sair de lá. Mas é 20 minutos, nós estamos falando de 20 minutos. Gente, abrindo a live, literalmente, eu demorava 20 minutos para ler e para transmitir para vocês o aprendizado daquela carta. Porém, estendia-se um pouco mais, porque a gente esperava o pessoal entrar, enfim. Mas é literalmente isso. Então, que você tenha foco. Uma das coisas que é interessante você entender antes de ler esse livro é que C.S. Lewis, ele ensina as estratégias que o inimigo usa para afastar o nosso coração de Deus de uma forma inversa. Eu imaginei que era uma carta literalmente para nós. Mas lendo o livro, eu vi que é uma carta de um diabo experiente para um diabo aprendiz. É uma carta de um diabo para um diabo mesmo.
Meu querido Vermelindo. Esse Vermelindo é o sobrinho dele que está aprendendo, está entrando na função. Então, todas as vezes ele mandava carta. E no final ele escreve assim: com carinho, seu tio mal danado. O mal danado é o mais experiente. E o outro é o que está aprendendo. O paciente é os cristãos. Ele se refere o paciente como os cristãos. Nós somos o paciente, né? Você tem... Então, esses pormenores é bom a gente entender, porque aí a leitura fica mais fluida. Você entende melhor a mensagem. E outra coisa, quando ele fala inimigo, o nosso inimigo, porque a gente está acostumado, né, a ler livros cristãos, Bíblia e tudo, e a gente fala assim, nosso inimigo, a gente já sabe quem é o nosso inimigo. Só que aqui no livro, quando ele fala o nosso inimigo, ele está falando de Jesus. Porque Jesus é o inimigo dele, né? Enfim, esses pequenos pontos é importante entender para você absorver a lição do livro. Então, a primeira é distração. Não se distraia. Eu sei que principalmente nós empreendedoras, quando nós nos planejamos para fazer algo, nem sempre vai sair da forma que a gente planejou. Porém, isso não significa que você perdeu o foco, não deu exatamente para fazer naquela hora, naquele momento, como não dava. Tinha dias que não dava para eu entrar mesmo, mas eu li o livro e deixava lá o aprendizado para vocês, certo? Então assim, não se distraia, não se distraia. Faça o seu, isso eu vou falar em outro vídeo, mas depois faça o seu planejamento. Faça o seu planejamento para esse ano, porque senão o ano vai terminar novamente e a sua vida vai continuar na mesma. Por quê? Porque não houve mudança. E esse incentivo do livro para janeiro agora foi justamente para isso, mudança de hábito. Você quer ser uma empreendedora melhor? Você quer ser uma pessoa melhor espiritualmente? Você quer ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, enfim, uma pessoa melhor? Tem que aprender, não tem como cair do céu. Você tem que ter o autoconhecimento, o que eu estou fazendo de errado, quais são as áreas que precisam ser mudadas e realmente mudar, certo? Vamos lá. Segunda lição. A convivência com outros cristãos imperfeitos pode virar armadilha, decepção. Ele usa muito essa estratégia que ele idealiza na nossa mente pessoas perfeitas, igrejas perfeitas, locais perfeitos, projetos perfeitos. Então ele idealiza isso na sua mente, depois ele mostra o defeito das pessoas para você se decepcionar e sair do seu foco. Talvez sair da sua igreja, talvez parar o seu negócio, talvez perder uma amizade porque você viu um defeito na outra pessoa. Então, qual é o meu papel, o seu papel como empreendedora, mulher sábia? Saber que as pessoas têm defeito. Nós somos seres humanos cheios de defeito. Eu tenho defeito, você tem defeito, a igreja tem defeito, as pessoas têm defeito, os negócios têm defeito, os projetos têm defeito. Tudo tem defeito. Então, não posso me decepcionar quando eu me aproximo de alguém, me aproximo de alguma coisa, me aproximo de algum projeto, me aproximo de algum cliente, que ele me decepciona. Tem que estar preparado para isso. E eu tô passando aqui para vocês, assim, no raso, vamos dizer assim, mas se você for parar para analisar cada uma dessas lições, são coisas profundas mesmo, e coisas que a decepção com alguém, com um defeito que você vê em alguém, que às vezes você olhava assim como uma super pessoa, aquilo ali te paralisa mesmo. Tem pessoas que recuam, que voltam para trás, poxa, eu não sabia que era assim, não sabia que fulano tinha isso. Então prepare-se e tenha em mente, as pessoas são falhas, as pessoas têm defeito, nós temos defeito, nós estamos sujeitos a isso. Ele faz com que as pessoas, depois que ele mostra, né, idealiza na sua mente isso, ele faz com que as pessoas foquem no defeito e não na qualidade, certo? Terceira, pequenos ressentimentos corroem grandes relacionamentos. Essa daqui é uma parte muito importante também, que ela fala da nossa guerra espiritual. A nossa guerra, não é uma guerra, muitas vezes você espera uma coisa grandiosa, assim, que o inimigo coloca aconteça uma coisa grandiosa na sua vida para que caia, para que você se desvie, enfim. A nossa guerra, gente, é
no cotidiano. No cotidiano. Ser cristão lá dentro da tua igreja é fácil. Ser cristão, às vezes, no meio de um ambiente cristão, no meio de mulheres cristãs. Agora, o cotidiano, o dia a dia, com as pessoas que você convive no dia a dia, é ali onde o inimigo vai armar situações para que você brigue, para que você entre em confusão, para que você crie ressentimentos. Enfim, a nossa guerra, a nossa batalha é cotidiana. Quarta carta. Oração mecânicas não são inofensivas espiritualmente. O perigo não é orar pouco, é orar sem consciência e relacionamento. Inclusive, eu deixei até um reel sobre esse ponto que eu achei muito interessante, sobre a oração, lá no meu Instagram, falando que o papel do inimigo não é fazer você parar de orar. Não é cessar a tua oração, mas o papel dele é fazer com que a sua oração se torne vazia. Se torne só oração só de palavras. Não toque o coração de Deus. E Raquel, como que é uma oração vazia? Uma oração que você está ali falando, mas a tua mente está longe. Os teus pensamentos estão longe. Você está totalmente desfocada daquilo. Então, não procure palavras bonitas. Não procure uma oração perfeita que não existe. Mas que você se derrame diante do Senhor na hora da sua oração. Aí sim você vai fazer uma oração eficaz, uma oração que ele vai atender. A própria Bíblia diz, né? A gente ora e não recebe porque muitas vezes a gente não sabe como orar, não sabe como pedir. E uma desses não saber pode ser aí onde está a falha. Você está falando com os lábios, mas o seu pensamento está distante. Nossa, Raquel, mas será que é possível acontecer isso com alguém? É super possível, gente. Quinta carta. Manter o cristão na superficialidade, usando distrações e frivolidade para evitar reflexões profundas e arrependimento real. Mantê-lo sempre ocupado, correndo na pressa. Nada de reflexões profundas. A gente sabe, vocês, mulheres sábias, sabem que a nossa vida já é corrida normal. Diariamente ela já é uma vida corrida. Agora imagine você ser uma mulher empreendedora, uma mulher cristã, que tem os seus compromissos na igreja, que tem os seus compromissos com o seu negócio e ainda ter foco para fazer tudo isso que a gente está falando. Porém, atrapalha você de ter foco naquilo que você tem que realmente realizar e ter profundidade. Não adianta eu ser uma pessoa que eu sei de tudo um pouco mais superficial. É claro que tem áreas que você precisa se aprofundar mais, a área que você vai atuar, enfim. Mas o que ele fala aqui nessa quinta é você ser superficial. Por exemplo, eu conheço Deus, mas mais ou menos. A gente nunca vai conhecer a totalidade, isso aí é fato. Mas que não seja uma coisa superficial. Ter o cristão na superficialidade. Não, vai fazer um projeto de oração que seja profundo. Vai fazer um projeto para o seu negócio que você entre de cabeça, que você estude, que você aprenda mesmo que precisa ser aprendido para que você suba o nível da onde você quer. Que não seja superficial. Isso é uma das armadilhas que ele usa. Sexta carta. Preocupação excessiva com segurança e conforto enfraquecem a fé. Excessos, desejos desequilibrados em se sentir segura antes de realizar algo, deixando a fé em segundo plano. Como eu já falei aqui, a gente faz planos, faz projetos, a gente cria, a gente idealiza o nosso negócio, cada área da nossa vida. Mas a gente sabe que a nossa vida está nas mãos dele. Então, primeiramente ele. Senhor, qual é o teu querer? Qual é a tua vontade? Senhor, a fé em primeiro lugar, sabe? Porque aqui nesse capítulo 6, o que ele faz? Ele faz com que você só avance se você tenha convicção, tenha certeza naquilo que você está falando. Poxa, eu planejei aqui, agora eu tenho certeza nisso aqui. Ou seja, ele quer que você confie no seu eu.
e deixa a fé em segundo plano. E nós não fomos feitas para isso, nós não estamos caminhando nessa direção, nós empreendemos aqui com um propósito, a base da nossa fé. E a nossa fé é o quê? Em Cristo. Então, primeiramente, é Cristo, temos que crer, confiar nele, que ainda que planejamos e os nossos planos são pequenos ou impossíveis aos nossos olhos, para Deus não há nada impossível. Essa é a nossa vantagem. 7ª carta. Extremismos são mais perigosos que erros óbvios. Orgulho disfarçado de humildade. Hoje eu tô sozinha, então ela vai ficar aqui comigo, porque faz tempo que era para eu gravar esse vídeo e sempre tô adiando. Orgulho disfarçado de humildade. Religiosidade, fanatismo. Humildade é não estar centrado em você mesmo, mas sempre olhando para Deus e para o seu próximo. A mulher que que se compara o tempo todo, isso é humildade disfarçada. Ah, mas eu sou mais feinha, a outra é mais bonita. Ah, minha roupa não é tão legal, a da outra é melhor. Ah, o meu jeito de falar não é legal, o outro fala melhor. A mulher que se compara o tempo todo, se diminui para parecer humilde, ou se fecha para aprender por achar que já sabe. Isso tudo, gente, são armadilhas que vai impedindo a empreendedora de avançar no seu negócio. Nós que empreendemos e queremos viver do nosso negócio, precisamos aprender essas outras coisas que estão paralelas ao negócio também. Logo no início que eu comecei a empreender, eu não queria saber nada disso. Eu quero ganhar dinheiro, porque é isso que vai resolver meu caso agora no momento. Mas para que esse dinheiro se sustente, o seu negócio sustente, ela vai chegar num topo, e para que ele sustente lá em cima, você precisa ser uma pessoa diferente. 8ª carta. Deus usa os períodos de aridez espiritual para formar caráter e maturidade. No silêncio, o inimigo tenta dizer que Deus se afastou. Continue mesmo sem sentir, não é verdade? Essa daqui é uma lição bem simples, né? Mas que muitas vezes nós ignoramos. Oi, filha. O que foi? Ela quer falar também. Eu gosto de falar, mamãe. Eu não gosto de ficar só. Eu quero dialogar, eu quero conversar, eu quero ensinar também para essas mulheres. E quero aprender com elas também, mamãe. Eu gosto de conversar, eu gosto de estar junto. Não me deixa de fora. Então, a carta 8 é uma carta assim que acontece muito no nosso cotidiano, né? E que muitas vezes a gente ignora, ou muitas vezes a gente não traz à nossa memória no momento que realmente acontece. Existem momentos na nossa vida que vão ser de aridez, que vão ser de deserto, que vão ser de silêncio espiritual. Porém, isso não significa que Deus não está por perto. Só que qual que é a estratégia que a carta diz aqui? Ele usa essa ferramenta, esse momento para dizer, não valeu a pena. Não vale a pena você passar por isso. Ah, agora você tá sozinha, tá vendo como é que tá? Então, assim, uma das coisas que nós precisamos cuidar é a nossa mente, sabe? A nossa mente é um campo de batalha. O inimigo, ele vai agir sempre aqui, para poder reverter a situação daquilo que o próprio Deus permitiu. Se a gente for para a Bíblia, os maiores heróis da Bíblia, eles passaram por momentos de dificuldade. Então, quem somos nós para não passarmos? E é nesses momentos que a gente tem que lembrar dessas cartas, lembrar desses aprendizados. Saúde! Saúde, mamãe! Saúde, minha mamãe! Gotinha da mamãe! Essa é uma gotinha, gente! Tô aprendendo aqui já também com a mamãe. Carta 9. Emoções não são base segura para a fé. Essa é uma parte muito importante que ele fala na carta também, que o que eu preciso fazer para amadurecimento espiritual. O amadurecimento espiritual, ele não vem das emoções. O amadurecimento espiritual, ele vem de você orar mesmo quando você não está sentindo nada.
Você continuar fazendo, mesmo quando você está achando que aquilo não vai chegar a lugar nenhum. Você continuar caminhando, mesmo quando você não tem vontade de caminhar. Principalmente na nossa vida empreendedora. Você muitas vezes fazer só quando achar que tem que fazer, ou achar que está no auge, na emoção para fazer. Vai ter dias que você vai levantar e não vai ter vontade de fazer. E você tem que fazer, mesmo assim. Carta 10. O que nos diz aqui na carta 10? Ambientes sociais vazios espiritualmente moldam comportamentos. As companhias enfraquecem valores sem confronto e confrontam diretamente. Ambientes, gente, isso é uma das coisas que nós, que queremos crescer, que queremos evoluir, que queremos ser mulheres melhor, mulheres sábias, precisamos selecionar. Ambientes, eles modam comportamentos, sim. Ambientes modam comportamentos, sim. Ai, Raquel, mas Daniel estava no meio da Babilônia e ele preferiu não se contaminar com os manjares. Tá, mas eu não sou Daniel. Você é Daniel? Você está com o mesmo nível espiritual de Daniel? Eu não sou. Eu não me atrevo a me comparar com ele, o tanto que aquele homem orava, o tanto que aquele homem jejuava. Então, assim, a gente tem coisas que a gente tem que fugir da aparência do mal, gente. Tem coisas que é simplesmente isso. Você precisa fugir da aparência do mal. Essa é a lição que ele diz. Ambientes moldam, sim, comportamentos. Que tipo de empreendedora você quer? Você quer ser aquela empreendedora que tem visão de água? Poxa, dá certo, vai dar. Aquela mulher espiritual. Não, vamos orar. Deus vai entrar com providência. Deus vai agir. Eu creio, nós cremos. Ou quer ser aquela sempre pessimista. Nunca dá certo, não vai dar. Isso aqui não vai dar. Que tipo de mulher você quer ser? E o ambiente, as pessoas com que você vive, as mesas que você senta, dita isso. Carta 11. Ambientes tóxicos nascem de conversas tóxicas. Olha só. Ambientes tóxicos nascem de conversas tóxicas. Antes de você estar nesse ambiente, você primeiro deu lugar a uma conversa tóxica. Você primeiro emprestou os seus ouvidos a uma conversa tóxica. Você deu liberdade para fazer parte de algum diálogo tóxico, que aquilo vai prejudicar a sua vida. O que é uma coisa tóxica, Raquel? Gente, existe uma coisa que se chama fofoca. Vamos dizer assim, claramente, né? A fofoca é uma coisa que eu venho aqui, eu falo da vida de uma pessoa e aumento um ponto e não tenho nada a agregar com isso e não vim pedir ajuda para vocês, só para você ficar sabendo mesmo da desgraça da outra. Agora, se eu venho aqui e falo para você, olha, fulana tá passando isso, será que você não tem um arroz na sua casa? Será que a outra não tem um feijão? Será que a outra não tem? Vamos fazer uma cesta básica e dar para fulana? Um exemplo. Aí não se torna uma fofoca. Eu estou trazendo uma solução para o problema que eu fiquei sabendo da outra. Agora, se eu estou num ambiente para comentar, só por comentar e eu não resolvo nada, é melhor ficar calada. É melhor ficar calada, gente. É isso que ele está falando aqui. Primeiro vem a conversa tóxica. Depois te dá acesso ao ambiente, à mesa, que também será tóxica. Quem não vigia a fala perde a autoridade sem perceber. Você está construindo sua autoridade no mundo espiritual, mas está dando brecha nessa área. Você está construindo sua autoridade no mundo empresarial, mas dá brecha em outras áreas. Então, assim, a gente está falando aqui literalmente de espiritual, mas vocês vão encaixando, que dá para encaixar também na área empresarial, na área que nós falamos, que nós discutimos aqui, que é sobre empreender. Mamãe. Ô, gatinha, eu quero conversar, gente. Eu quero conversar. Minha paixãozinha, meu amor. Carta 11. Ambientes tóxicos, né? Quem não vigia no que fala acaba perdendo a autoridade. O riso pode ser usado para banalizar o que é sério. Então, nessa área aqui, tem coisas que... Tem mulheres...
Tô falando de mulheres, mas existe homem também. Tô falando de mulheres, que é a nossa área aqui, né? Que tudo faz chacota com as coisas. Tudo para ela é motivo de riso, motivo de brincadeira, motivo de fazer chacota. E a gente tem que se policiar nessa área, porque até aquilo que era para ser sério acaba perdendo a sua autoridade. Isso perde sua autoridade. A gente tem que ter limites no que a gente faz. A gente tem que ter equilíbrio, né? É errado você brincar, você fazer uma piada. Não, não é errado. Mas é que toda fala não vire motivo de riso. E ele fala muito aqui nessa carta 11 sobre isso, né? Que ele usa essa armadilha também, essa estratégia também, para fazer com que as pessoas perdam autoridade. E se a gente for ver, por trás de toda pessoa que faz uma chacota, né? Faz chacota em tudo, aliás, tem um trauma. Carta 12. O afastamento de Deus acontece de forma lenta e imperceptível. Só hoje. É uma das maiores armadilhas espirituais. Ah, só hoje eu não vou fazer isso. Ah, só hoje eu deixo para amanhã. Ah, só hoje eu não vou à igreja. Ah, só hoje eu não vou orar. Ah, só hoje eu não vou fazer aquilo. Gente, nós temos 24 horas. Eu sei que cada uma usa de uma forma. Tem gente que tem mais tempo para fazer mais coisas, tem pessoas que têm menos tempo. Mas através desse livro, da leitura desse livro, nós podemos provar que se eu quero, eu consigo fazer um pouquinho de cada vez. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer um pouco a cada dia. 20 minutinhos do seu dia, 5 minutinhos do seu dia que seja. Dá para você fazer uma coisa melhor, dá para você criar um hábito diferente, dá para você manter constância naquilo que você já falou que ia fazer. Dá para fazer. Então eu vou fazer, eu faço todos os dias 20 minutos de oração. Hoje não vai dar 20, mas eu não vou deixar de fazer. Eu não vou colocar para amanhã. Eu vou fazer 10, mas eu vou fazer. É sobre isso que ele fala no 12. Carta 13, lembrando que cada carta tem mais de aprendizado, tá? Eu tô trazendo uma aqui de cada só, porque senão ia ficar muito grande. Carta 3. O inimigo se aproveita dos momentos de tranquilidade para gerar autossuficiência e relaxamento espiritual. Sabe aqueles momentos que tá tudo bem? Que tá tudo em paz? Que você cita até aquele versículo, a paz de Cristo que excede todo o entendimento? É bom, maravilhoso, sim. Mas eles também, olha só como que é a astúcia. Astúcia. Ele usa também desses momentos para colocar no seu coração autossuficiência. O inimigo se aproveita dos momentos de tranquilidade para gerar autossuficiência e relaxamento espiritual. É aí onde muitas pessoas acabam caindo nessa armadilha. Tá tudo em paz, não tem guerra, não tem isso, não tem aquilo. Guerras espirituais que eu tô falando, tá, gente? Então eu vou diminuir um pouco a oração, vou diminuir um pouco as minhas idas à igreja, vou diminuir um pouco as minhas... o meu negócio aqui tá indo tranquilamente, não preciso correr tanto mais atrás de cliente, não preciso melhorar, porque tá tudo bom. Quando você chega em um topo da sua vida, seja espiritual, seja conjugal, seja nos negócios, que você olha e fala assim, tá tudo bem, eu não preciso mais crescer, é aí onde começa a sua queda. É aí onde você começa a cair, porque nós estamos sempre em constante crescimento, evolução e sempre vai ter alguma coisa que eu preciso aprender, que você precisa aprender. Então não deixe que o inimigo te engane nessa área. O problema não é a paz, mas achar que não precisa mais vigiar. 14. Humildade falsa também é orgulho. Ele faz as pessoas se olharem para si mesmo, se reconhecerem, né? Reconhecerem as suas qualidades. Depois, ele faz com que as pessoas se vangloriem das próprias qualidades. Olha só, ele faz a armadilha ali e depois te joga dentro da própria armadilha. Então, gente, o que eu vejo aqui de todos esses capítulos aqui que a gente está vendo, são coisas sutis. Por isso que Deus fala que a gente tem que guardar o contato direto com Ele e andar em contato com Ele, que é para a gente não cair nas armadilhas do inimigo. Deus age no agora.
Por exemplo, esse momento aqui, eu tô gravando isso aqui para vocês, o Espírito Santo de Deus está me direcionando, eu creio que vocês estão absorvendo, tem muitas pessoas que serão transformadas, terá um ano melhor se colocar essas lições em prática, vigiar em cada uma dessas lições, pegar o livro, ler o livro. Enfim, qual é a estratégia dele aqui nesse capítulo? É tirar o teu foco do agora, do que está te acontecendo agora. Tirar o teu foco do agora, fazer com que você fique preocupada lá no futuro. Aí amanhã, o que eu vou fazer? Por exemplo, você está em um jantar ou em um parque, em algum ambiente com a sua família. Você não vive, não curte aquele momento. Você não está ali se doando para os seus filhos, prestando atenção no que eles estão falando, não. Você fica preocupada. Aí eu estou aqui, mas eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer isso. Aí eu tenho que montar aquela planilha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que limpar, eu tenho que pôr o arroz no fogo. Você não está vivendo o momento. Ou se não aquelas pessoas que estão no agora, mas estão lá no passado. Poxa, fizeram isso para mim. Poxa, mas eu passei isso. Poxa, mas... Tudo é estratégia dele. Agora... Raquel, como que eu posso mudar isso? Você tem o poder de mudar os seus pensamentos. É aquela coisa, um passarinho, ele pode vir e pousar na sua cabeça. Você não vai impedir que ele faça isso. Porém, você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Um pensamento pode vir e você não tem controle sobre isso. Ele vem na sua mente. Mas você pode impedir que ele se evolua. Poxa, eu tô aqui com a minha família. Em vez de eu ficar pensando no que vai fazer, esquece. Você nem sabe se vai chegar. Nem sabe se o amanhã. Esquece. Viva o momento ali com a sua família. Curta o momento, seja numa reunião, seja num ensaio, seja num culto, qualquer lugar que você esteja. Viva o momento que você está vivendo, no agora. Porque Deus, ele trabalha na nossa vida no agora. Enquanto você está ali, o futuro pertence a Deus. O passado não dá para mudar mais nada. Mas você pode controlar os seus pensamentos. E isso também é treinável. 16. O capítulo 16 mostra que o inimigo tenta fazer o cristão viver de uma vida dupla. Na igreja, eu sou uma Raquel. Na minha casa, eu sou outra Raquel. No meu negócio, eu sou uma Raquel. Na minha casa, eu sou outra Raquel. Ah, eu sou uma Raquel empreendedora e eu sou uma Raquel cristã. Não, gente. Não. Eu sou uma Raquel só. A Raquel empreendedora vai cumprir com seus princípios, seus valores lá no empreendedorismo também, lá dentro do seu negócio também. Vocês, mulheres, vão cumprir com seus princípios, com seus valores, com aquilo que você acredita dentro do seu negócio também. Não existe uma empresária e uma cristã. Não. Nós somos uma só e os nossos valores têm que estar tanto de um lado como de outro. Lição 17. Desejos naturais podem ser distorcidos, não precisam ser eliminados. É o que ele faz. Ele pega um desejo natural, um desejo, por exemplo, de descanso. Eu preciso descansar. E torna esse desejo em preguiça. O problema não é desejar, é a ordem desses desejos e você dá lugar. Então ele usa aqui tudo que Deus fez de bom para nós nos desejos e perverte. Carta 18. Relacionamento pode aproximar ou afastar de Deus. O amor verdadeiro busca o bem do outro. O amor distorcido busca possuir, controlar ou ser necessário. Especialmente o amor humano, mostrando como o inimigo tenta corromper aquilo que Deus criou como dom. Deus quer que amemos as pessoas. O inimigo quer que usemos as pessoas. Então, uma das coisas que ele modifica é o amor. O amor até de um homem para com uma mulher. Em vez de ser uma coisa saudável, é uma coisa tóxica. Amor sem propósito vira idolatria, né? Até nos nossos negócios também. Quando eu começo a amar demais, colocar demais em primeiro lugar o nosso negócio, as nossas atividades seculares, vira idolatria também, né? 19. A visão errada sobre sexualidade gera culpa ou libertinagem. Ele fala até isso aqui nesse livro, gente. Deus criou o prazer com propósito e limites. O prazer não é o problema.
O problema é prazer desconectado do propósito de Deus. Deus que criou isso. O problema não é você sentir prazer, nós sentimos prazer. O problema é você sentir isso desconectado com aquilo que Deus nos ensinou. Gente, eu tenho tanta liberdade, talvez não seja a palavra liberdade, é tranquilidade de falar sobre isso, que eu acredito que eu falaria isso, uma palestra inteirinha sobre isso, sobre essa área que muitas pessoas colocam tanto tabu, e é uma coisa que Deus criou. Deus criou. Se Deus criou, é bom, é natural, é saudável. A partir do momento que não é bom, natural e nem saudável, é quando entra o dedo do inimigo querendo inverter, perverter tudo aquilo que Deus criou. E muitos casamentos estão se afundando por conta disso. 20. O perigo de viver no quase. Fé que não gera mudança, não é maturidade, é acomodação. Olha só, fé que não gera mudança. Que fé é essa que você fala que tem se você não pega um livro para adquirir conhecimento? Ai, Raquel, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que tem, gente. Se eu falo que eu tenho fé, que Deus vai mudar, que eu vou ser uma pessoa melhor, que Deus vai mudar o meu negócio, eu não pego um livro. Ah, mas eu não gosto de ler. Não é questão de gostar, é questão de precisar. Eu preciso aprender. Ah, eu não gosto, tem dia que eu não gosto de ler a Bíblia, tem dia que eu não estou afim de ler, mas eu preciso. Então é nesse momento que uma das cartas fala que eu tenho que deixar a minha emoção de lado, meu emocional de lado, não estou sentindo, mas racionalmente eu sei que eu preciso, então eu vou fazer. É que não gera mudança, não é maturidade, é acomodação. Vida cristã não é sentimento, é decisão. Aí é onde ele entra com a estratégia dele, fazendo com que nós, os pacientes, sinta, eu vou fazer só se eu sentir, eu vou fazer só se eu estiver empolgada, eu vou fazer só se eu estiver animada para fazer. Não, a gente tem que fazer racionalmente. O que eu preciso fazer isso? É por isso, é aí onde entra o planejamento. Se eu me planejo, pode ser até que alguma coisa saia errada, mas se eu tenho uma linha de partida ali, eu não estou querendo fazer isso, mas eu vou fazer mesmo assim. Você acorda de manhã querendo lavar louça? Querendo pegar um tanque cheio de roupa para você lavar? Não, mas é dessa forma que acontece. O perigo de viver no quase. Deus não nos chama para o quase obedecer, mas para obedecer por inteiro. Qual é a estratégia dele nesse capítulo aqui, ó? É fazer a pessoa acreditar que está bem só porque frequenta a igreja, tem boas intenções, concorda com valores cristãos, mas sem obediência prática, sem entrega diária. Dependência emocional excessiva enfraquece a identidade espiritual. Amar não é anular-se. Enfim, aqui ele está falando sobre a fé, né? O ponto principal aqui é a fé. Fazer com que a pessoa se sinta bem só porque ela vai à igreja. Fazer com que a pessoa se sinta bem só porque ela tem boas intenções. Mas vida cristã, com compromisso com Deus mesmo, essa pessoa não tem. Compromisso de obedecer, compromisso de você estar orando, ter uma vida, né, gente? Ter uma vida. Ser cristão não é só você ir à igreja. Ser cristão não é só você ter bons pensamentos. Ser cristão não é só você ser caridosa. Não, é você ter uma intimidade, a sua intimidade. Então, se eu oro uma vez por semana, se eu leio Bíblia uma vez por semana, esse relacionamento tá fraco, né? É isso que ele quer dizer aqui nessa carta. Então, ele faz com que as pessoas se acomodem só por estar. Eu vou à igreja toda semana. Em todos os trabalhos eu estou lá. Eu estou bem nessa área aqui porque meus pensamentos são bons. Eu não maldo de ninguém, eu não falo mal de ninguém. Então você vê que tudo tem o extremo, mas também tem aquelas pessoas que não fazem nada disso, porém, só de você não fazer, só de você estar lá, ele faz com que você se sinta bem, para que você não se aprofunde e não tenha hábitos de um verdadeiro cristão, que é a oração, que é o jejum, que é a consagração. 21. O tempo é uma arma poderosa. O diabo trabalha para que a pessoa pense: meu tempo, meu dinheiro, meus planos, minha vida, como se tudo isso não pertencesse a Deus. Fazer o cristão até servir a Deus, desde que não custe nada.
Maturidade espiritual é dizer: Senhor, como queres que eu use o que já é teu? Você já fez essa pergunta para Deus? Como o Senhor quer? Jesus, como que o Senhor quer que eu use o que já é teu? Como que o Senhor quer que eu use meu tempo? Como que o Senhor quer que eu use meus talentos, meus dons? Como que o Senhor quer que eu use esse talento aqui que o Senhor colocou nas minhas mãos? Como que o Senhor quer que eu use o meu dinheiro? Como que o Senhor quer que eu use as minhas qualidades? Enfim, tudo é dele. Como que o Senhor quer que eu use? Então, aqui nesse capítulo, ele fala muito da pessoa ter o seu tempo, né? O tempo é uma arma poderosa, sim, mas que tudo que ela tem, que ele faz a pessoa perceber que tudo que ela tem é dela. É o meu tempo, é o meu dinheiro, é os meus planos, é as minhas coisas, colocando uma cegueira espiritual na vida da pessoa, sem fazer com que ela lembre, abra os olhos, que tudo é de Deus, que nós somos apenas mordomos. Inclusive, estou para fazer um vídeo falando sobre isso. Muitas mulheres deixam de empreender porque em algum momento da história inculcaram na nossa mente que ganhar dinheiro, fazer dinheiro é pecado. Que para você ser espiritual, uma mulher espiritual, você tem que estar na miséria, você tem que viver na miséria. Muito se fala nos lugares sobre dízimo e pouco se fala sobre fazer dinheiro, empreender, você ir atrás, você incentivar pessoas a empreender, incentivar mulheres a empreender. Vou falar sobre isso. Vamos lá. 22, estamos chegando para o final. A lição da carta, eu estou falando capítulo, mas é carta, não deixa de ser capítulo, né? Um livro. A carta 22, ela fala de crescimento espiritual, gera desconforto e gera mesmo. Ninguém cresce, seja crescimento espiritual, financeiro, empresarial, todo crescimento, gente, gera desconforto. E se você quer crescer, esteja preparada para o desconforto. Vai haver desconforto. Não existe crescimento no comodismo. Se você quer crescer e não quiser passar por desconforto, não vai servir isso para você. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, sendo a mesma mulher. A maturidade exige abandonar versões antigas de si. É por isso, gente, que eu falo muito sobre isso. Você se conhecer, você saber quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, o que você precisa ter equilíbrio, qual é a área que você precisa mudar, qual é a área que você precisa ter mais atenção para você evoluir mais. Precisamos passar por essa mudança, porque tem pessoas que têm tudo para dar certo, mas não querem abrir mão do desconforto para aprender se comunicar melhor, para aprender a olhar para o outro com um olhar diferente. Tudo é para si, tudo o defeito está sempre na outra pessoa. Crescimento espiritual gera desconforto, sim. 23. Cristianismo não é apenas moral, é transformação. Boas obras sem coração regenerado não sustenta a fé. É aí onde o inimigo coloca a falsa sensação de que eu sou cristã, mas não tem obras, não tem. Quando Deus começa a pedir alguma coisa para você, pedir alguma renúncia, porque para ser cristão, porque para crescer em alguma área, porque para você evoluir é necessário. Deus ele vai pedir alguma renúncia de você. E isso é individual para cada pessoa. Tem pessoas que Deus pede mais profundo porque o propósito é diferente. Tem pessoas que Deus pede outras coisas porque o propósito é outro também. Não sei o que ele vai te pedir e você precisa estar atento, mas é necessário renunciar para que haja o quê? Uma transformação. Aí onde está a estratégia dele. Fazer com que as pessoas se tornem boas o suficiente para que fique naquele comodismo. Tá bom para mim, não precisa de transformação e eu tô bem assim. Em que área isso se encaixa no seu negócio? Deixa aqui nos comentários. Carta 25. O perigo não é a igreja real, imperfeita. É a igreja idealizada
que só existe na mente. A essência desse capítulo 25 é: o cristão se frustra quando compara a igreja real com a igreja perfeita. O inimigo usa falhas humanas, erros de pessoas, incoerências para gerar desprezo, crítica e afastamento. Amar a igreja ideal é fácil. Amar a igreja real exige maturidade. Deus usa o ordinário para formar o extraordinário. Vou repetir. Deus usa o ordinário para formar o extraordinário. Você consegue medir o seu grau de maturidade quando você ama pessoas que são reais, pessoas que têm defeitos. Capítulo 26. Confiança exagerada em si mesmo antecede a queda. Deus nos chama a amar pessoas imperfeitas, não a fugir delas. Muitas pessoas querem ser rodeadas só de pessoas perfeitas, pessoas que tragam alguma vantagem para elas, pessoas que ofereçam alguma coisa. Pessoas imperfeitas, elas precisam de pessoas que curam. Eu preciso de pessoas que me curam, que eu não sou perfeita. Esses ensinamentos, pequenos ensinamentos que acontecem no nosso dia a dia, que se a gente estiver atento, nós vamos crescer muito. Não no sentido de, eu estou à frente, eu sou melhor. Não, de evoluir mesmo, de crescer, de estar em patamares diferentes no sentido de, eu quero melhorar. Se você quer melhorar, se você quer ser uma pessoa melhor a cada dia, em cada área da sua vida, emocional, espiritual, financeira, conjugal, familiar, como mãe, como esposa, como amiga, esse é o caminho. Estamos juntas nesse crescimento. Vamos lá, carta 27. O inimigo teme cristãos atentos e conscientes, cristãos que aprendem. Como ele faz isso na prática? Normaliza desvios pequenos, diminui a gravidade do só dessa vez, troca a vigilância por conforto, faz o cristão negociar princípios aos poucos, principalmente nos negócios. Não é ruptura imediata com Deus, é afastamento gradual. Ele não vai fazer com que você rompa com Deus da noite para o dia. Não são grandes pecados, são pequenas coisas que vai te afastando. 28. O medo da morte revela onde está a esperança. Aqui ele fala sobre isso, deixa eu terminar de ler. Como ele age, né? Como ele faz. Alimenta o medo excessivo da morte, faz a pessoa se apegar demais ao corpo, viver em autodepreciação. Aqui entra também naquela parte que nós já falamos, que é você estar no hoje, no agora, só que ele faz você ter tanto medo da morte que você está lá no futuro. Você está pensando, como que vai ser? Como que eu vou deixar minhas coisas? Como que vai ficar as coisas? Gente, é aqui, o agora. Vamos treinar nossa mente para estar no aqui e no agora. Viver, desfrutar, ser grato é uma das coisas que também ele fala muito, que odeia a pessoa que reconhece Cristo em pequenas coisas. Olha só, eu tô aqui, vou dar um exemplo básico que vocês estão vendo aqui. Eu poderia estar reclamando, poxa, tô sozinha em casa, não tem ninguém para me ajudar hoje. Graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. E a Chloe está aqui no meu colo, quietinha. Deu para dar mamar para ela durante aqui a aula. Deu para eu ficar aqui com ela. Ela está aqui. Louvado seja Deus por isso, gente. As pequenas coisas que nós temos que sermos gratas nas pequenas coisas. Vamos lá, partindo para o final. 29. Quando o cristão só reage, o inimigo já decidiu por ele. O que significa, né? A vida vira resposta e estímulos, né? Você só reage àquilo que te acontece. Você não é uma mulher proativa, preparada para o que acontece. A vida só reage a problemas. Tá certo que tem coisas que não está no nosso controle. Como eu falo sempre aqui, a gente tem que planejar, mas nem tudo vai sair como a gente planejou. Você só reage a pessoas, a urgências, falta de tempo, reflexão, decisões conscientes, direção espiritual. A lição desse capítulo aqui, 29, é quando o cristão só reage. Você não pode só reagir. Você tem que ser proativa, você tem que se preparar para os acontecimentos da vida.
30. E falta só mais um. O inimigo odeia perseverança silenciosa. Aquela pessoa que mesmo meio às dificuldades, ela não para de perseverar, ela não para de orar, ela não para de planejar, ela não para de querer crescer, mesmo em meio às tribulações. As tribulações, as pessoas só vê aquilo que estão nas redes sociais da sua vida, mas não vê o que tem por trás que fez ou que está fazendo você chegar até ali. Então, ele usa armadilhas para te parar. Como? Faz o cristão achar que não está dando resultado. Ninguém vê. Mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Não faz diferença o que você está fazendo. Na mente, né? É uma batalha na mente. Incentiva a troca de constância por emoções. Eu preciso sentir para poder fazer o que eu preciso fazer. Fidelidade por reconhecimento. Gera desânimo no processo. Enfim, seja constante, persevere, mesmo sem sentir, mesmo sem ninguém ver as suas conquistas. 31. O céu começa com escolhas diárias. Qual a escolha que você faz para a sua vida diante de todas essas cartas que foram compartilhadas?